Olá a todos! Eu sou o Dr. Miguel Silva, com 35 anos de experiência, e hoje vamos analisar o tema 10 hábitos matinais essenciais para a saúde dos seus rins. Proteja-os toda a vida. Caros amigos, todas as manhãs acordamos, abrimos as janelas para o ar fresco e começamos um novo dia. Mas talvez poucos saibam que esses primeiros minutos podem afetar drasticamente a saúde dos nossos dois rins. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, pelo menos uma em cada 10 pessoas com mais de 60 anos apresenta sinais de diminuição da função renal sem o saber. Em Portugal, segundo estatísticas do Hospital de Santa Maria, quase 70% dos pacientes só descobrem a doença quando a creatinina já está elevada, o que significa que os rins estiveram a trabalhar intensamente por muitos anos antes. Pode imaginar que, durante a noite, o corpo funciona como uma fábrica de filtragem. Enquanto dormimos, os rins filtram silenciosamente o sangue, eliminam toxinas, regulam os eletrólitos e preparam um ambiente limpo para que o corpo possa recomeçar as suas atividades na manhã seguinte. Por isso, amanhã é o momento em que os rins precisam de apoio, de um ritmo de arranque suave para continuar a cumprir as suas tarefas. Estudos médicos também mostram que mais de 80% dos resíduos, como a creatinina, são excretados em maior quantidade pela manhã. Se os hábitos matinais não forem corretos, os rins têm de trabalhar mais, o que pode levar a fadiga prolongada, flutuações da pressão arterial ou inchaços leves que muitos pensam ser normais com a idade avançada. Quando se fala em doença renal, muitas pessoas pensam que é uma doença grave e difícil de detectar. Mas na realidade, a maioria das causas provém de pequenas coisas que se repetem diariamente, como beber água de forma inadequada, fazer exercício em excesso, saltar o pequeno almoço ou abusar do café. Esses hábitos, aparentemente simples, aumentam silenciosamente a creatinina, causam danos microvasculares nos rins e diminuem a função de filtragem ao longo dos anos. A boa notícia é que basta ajustar alguns hábitos matinais para que os rins possam recuperar melhor. Os especialistas afirmam que os idosos que mantêm um estilo de vida matinal correto podem reduzir o risco de insuficiência renal em mais de 30%. Basta começar com um copo de água morna, alguns minutos de exercício leve ou simplesmente monitorizar a pressão arterial antes do pequeno almoço e já estaremos a aliviar uma grande carga sobre os rins. Neste vídeo, o Dr. Miguel Silva irá aprofundar 10 hábitos matinais que, embora pareçam pequenos, têm o poder de proteger os rins durante toda a vida. São dicas fáceis de entender, fáceis de praticar e adequadas para a saúde na idade avançada. Em particular, o 10º hábito é algo que quase todos sabem, mas poucos o fazem corretamente, apesar do seu papel crucial para os rins. Convido-os a seguir cada parte para entender por que amanhã é o momento dourado para reduzir a creatinina, restaurar os rins e manter a mente clara e saudável todos os dias. Parte 1. Beber água corretamente pela manhã. Caros amigos, depois de uma longa noite, de 6 a 8 horas sem beber uma gota de água, o corpo entra num estado de leve desidratação que muitas pessoas não percebem. Neste momento, o sangue está mais espesso e os rins têm de trabalhar mais para continuar a eliminar os resíduos restantes após toda a noite de filtragem. Por isso, a primeira coisa que fazem ao acordar pode determinar se os vossos rins trabalharão suavemente ou sobrecarregados nesse dia. Estudos do Instituto de Medicina do ZEUA mostram que apenas 2% de desidratação corporal já diminui visivelmente a função renal. Para os idosos, isso é ainda mais importante, pois a sensação natural de sede diminui, fazendo com que se esqueçam facilmente de beber água pela manhã. Quando a ingestão de água é baixa, a creatinina e os resíduos metabólicos permanecem mais tempo no sangue, forçando os rins a trabalhar mais intensamente. Então, como se deve beber água corretamente? Basta começar com um copo de água morna, de 250 a 500 ml. A água morna ajuda a dilatar ligeiramente os vasos sanguíneos, melhora a circulação e acorda o sistema digestivo. Não se deve beber água fria, pois a água fria contrai os vasos, exigindo mais ajuste dos rins e podendo causar desconforto abdominal pela manhã. Se desejarem um sabor extra, podem adicionar algumas rodelas finas de limão. O limão contém ácido cítrico, que, segundo pesquisas da Universidade de Harvard, ajuda a prevenir a cristalização de cálculos renais, especialmente os de cálcio. No entanto, beber muita água de uma só vez não é bom para idosos com doenças cardíacas ou renais. A ingestão rápida de água força o coração a bombear mais e os rins a filtrar continuamente,
podendo levar a inchaço nas mãos e pés ou desequilíbrio eletrolítico. A melhor forma é beber lentamente, em pequenos goles. O corpo absorve suavemente e os rins trabalham mais confortavelmente. Uma pequena dica que podem seguir em casa é observar a cor da urina. Se a urina for de cor amarelo claro, significa que o corpo está suficientemente hidratado. Se for amarelo escuro, precisam de beber mais. Se a urina estiver transparente, significa que beberam demasiada água num curto espaço de tempo. Além da água pura, alguns alimentos naturais também são excelentes fontes de hidratação, como pepino, laranja, melancia ou um batido de vegetais diluído. Estes alimentos não só ajudam a saciar a sede, como também fornecem vitaminas e antioxidantes que ajudam a reduzir a inflamação leve no corpo, apoiando o funcionamento mais eficiente dos rins. Cuidar dos rins, na verdade, não é complicado. Basta dedicar 1 minuto todas as manhãs para levantar um copo de água morna, considerando-o um presente puro para o corpo após uma noite inteira de trabalho silencioso. Este é o hábito mais simples, mas com o benefício mais duradouro para a função renal. Em seguida, o Dr. Miguel Silva compartilhará o segundo hábito, um hábito que muitos praticam incorretamente sem saber, mas que, com um pequeno ajuste, aliviará muito a carga sobre os rins todas as manhãs. Parte 2. Exercício leve pela manhã para reduzir a pressão nos rins. Muitos de vocês podem pensar que quanto mais intenso for o exercício e quanto mais suor for derramado, mais saudável o corpo se torna. No entanto, para pessoas com mais de 60 anos, especialmente aquelas que já têm níveis elevados de creatinina ou foram alertadas pelo Dr. Miguel Silva sobre a sua função renal, essa ideia não é inteiramente correta. Na verdade, a manhã é o período em que o corpo ainda está a transitar do estado de repouso para a atividade. O coração ainda não bate de forma regular, os músculos não estão flexíveis e os rins não estão prontos para suportar uma grande carga. Quando se exercitam intensamente logo ao acordar, os músculos decompõem-se mais rapidamente. Este processo cria, inadvertidamente, mais creatinina do que o normal, e a creatinina é uma substância de resíduo que apenas os rins podem eliminar. Assim, exercitar-se de forma muito intensa pela manhã não só não é bom, como também força os rins a filtrar mais, criando uma carga desnecessária. Estudos do Instituto Nacional do Rim do ZEUA registraram que o exercício de alta intensidade no início da manhã aumenta temporariamente os níveis de creatinina no sangue em idosos, especialmente aqueles com doenças crônicas. Além disso, exercitar-se intensamente, quando o corpo não teve tempo de repor a água, torna o sangue mais espesso. Quando o sangue está espesso, a filtragem pelos rins torna-se mais difícil. Muitos pensam que suar muito é bom, mas a perda de água sem reposição impõe uma grande pressão sobre os rins. É por isso que muitas pessoas sentem tonturas e fadiga após o exercício matinal, mesmo que antes conseguissem realizar a mesma rotina. Então, que tipo de exercício é bom para os rins? Exercícios leves e flexíveis são a melhor escolha. Podem caminhar lentamente à volta do quintal ou dentro de casa durante 15 a 30 minutos. Podem combinar alguns alongamentos, rotações dos pulsos e tornozelos para melhorar a circulação sanguínea. Alguns de vocês que gostam de Tai Chi ou Qigong, estas também são ótimas opções, pois os movimentos lentos ajudam a regular a respiração, reduzir o estresse e estabilizar a pressão arterial. O exercício leve pela manhã não só ajuda a aquecer o corpo, como também envia sinais positivos ao sistema circulatório. O sangue é entregue aos rins de forma mais consistente, transportando oxigênio e nutrientes que ajudam os rins a recuperar melhor após uma longa noite de trabalho. Além disso, estudos mostram que o exercício leve pela manhã melhora a sensibilidade à insulina, reduz a pressão arterial sistólica e diminui a inflamação silenciosa. Todos estes fatores são muito importantes para a saúde renal. Se ainda gostam de exercícios intensos, como ciclismo rápido, natação ou levantamento de pesos, podem continuar a praticá-los. Basta mudar o horário para a tarde, quando o corpo já está hidratado e com energia. Nessa altura, os rins também estarão a funcionar de forma mais estável, sem serem sobrecarregados como de manhã cedo. O exercício é bom, mas o mais importante é exercitar-se da maneira correta. Apenas um pouco mais devagar, um pouco mais suave pela manhã e os vossos rins agradecerão imenso. Em seguida, o Dr. Miguel Silva partilhará o terceiro hábito, um hábito que muitos negligenciam, mas que tem a capacidade de apoiar os rins e o sistema imunitário de forma mais poderosa do que imaginam. Parte 3. Aproveitar o sol da manhã
para aumentar a vitamina D natural e apoiar a saúde renal. Caros amigos, na vida moderna, muitas pessoas começam amanhã a olhar para o telemóvel, sentadas sob luzes artificiais ou a beber um café num quarto fechado. Isso, inadvertidamente, faz com que percam um presente inestimável da natureza: o sol da manhã. Para os idosos, o sol da manhã não só ajuda a fortalecer os ossos, mas também desempenha um papel crucial na proteção dos rins e na estabilização da pressão arterial. Os cientistas provaram que o nosso corpo só consegue produzir vitamina D quando a pele é exposta à luz solar. A vitamina D desempenha um papel na regulação do cálcio e do fósforo, dois minerais diretamente relacionados com a função renal. Quando os rins estão fracos, a capacidade de ativar a vitamina D diminui, resultando em ossos mais frágeis, um sistema imunitário enfraquecido e pressão arterial facilmente elevada. É por isso que muitos idosos sofrem de dores nos ossos, tonturas e níveis elevados de creatinina sem uma causa clara. O sol da manhã, das 7 horas às 9 horas, é o melhor. Neste período, os raios UV nocivos são baixos, a luz é suave e o corpo absorve a vitamina D de forma segura. Apenas 10 a 20 minutos a apanhar sol na varanda ou a caminhar algumas voltas no quintal são suficientes para a pele ativar a síntese de vitamina D. Não é necessário expor todo o corpo, basta que a luz atinja o rosto, as mãos ou os pés. Um estudo da Universidade de Lisboa mostrou que os idosos com níveis adequados de vitamina D têm um risco quase 30% menor de insuficiência renal em comparação com aqueles com deficiência prolongada de vitamina D. Isso demonstra que tomar um pouco de sol leve todas as manhãs é muito mais importante do que muitos pensam. Além disso, a luz solar ajuda o corpo a libertar serotonina, um neurotransmissor que cria sensações de bem-estar, reduz a ansiedade e ajuda a dormir melhor à noite. Quando o sono é mais profundo, os rins têm mais tempo para recuperar. Para idosos com doenças de pele ou que estão a tomar medicamentos que tornam a pele sensível à luz, podem reduzir a duração da exposição ao sol ou apanhar sol indiretamente através da luz na varanda com cobertura. Não se deve apanhar sol muito tarde, pois os raios UV são mais fortes e podem causar danos à pele. Se estiver a chover ou se viverem num local com pouco sol, podem abrir as janelas para deixar entrar a luz natural. Mesmo que indireta, a luz ajuda o corpo a ajustar o ritmo circadiano muito melhor do que a luz artificial. Uma manhã com luz solar não só ajuda os rins a funcionar de forma mais suave, mas também melhora o humor, reduz o estresse e estabiliza a pressão arterial. Todos estes são fatores importantes para prevenir a insuficiência renal em idosos. Em seguida, o Dr. Miguel Silva partilhará o quarto hábito, um hábito aparentemente inofensivo, mas que pode fazer com que a pressão arterial aumente drasticamente e force os rins a suportar uma carga mais pesada a cada dia. Parte 4. Limitar o café pela manhã para evitar aumentar a carga nos rins. Para muitos idosos, uma chávena de café quente pela manhã tornou-se um hábito familiar. O aroma suave do café ajuda a clarear a mente, criando a sensação de começar um novo dia com entusiasmo. No entanto, para aqueles que têm níveis elevados de creatinina, diabetes, hipertensão ou foram alertados pelo Dr. Miguel Silva sobre a sua função renal, o café é uma bebida que precisa ser considerada com muita cautela. O café contém cafeína, um estimulante que ajuda a manter a vigília, mas que é também um potente diurético. Quando a cafeína entra no corpo, os rins aceleram a taxa de excreção de urina, fazendo com que se perca mais água sem que se perceba. Quando o corpo está desidratado, o sangue fica mais espesso e os rins têm de trabalhar mais arduamente para filtrar. Para os jovens, isso pode não ser uma preocupação, mas para os idosos, a desidratação matinal pode causar flutuações na pressão arterial e aumentar a creatinina. Muitos estudos, incluindo relatórios do Instituto Português de Cardiologia, mostram que a cafeína pode aumentar a pressão arterial subitamente em 30 minutos após o consumo. Isso é especialmente perigoso se beberem café com o estômago vazio. Nesse momento, a cafeína é absorvida rapidamente, estimulando fortemente o sistema cardiovascular, fazendo com que o coração bata mais rápido e a pressão arterial dispare. Os rins, por sua vez, têm de ajustar continuamente os eletrólitos para manter o equilíbrio interno, o que leva à fadiga e a dores na região lombar. O café também estimula a secreção de ácido gástrico, tornando-os mais propensos à azia ou queimação no estômago pela manhã. Quando o sistema digestivo é fortemente estimulado dessa forma, os rins e o fígado também são arrastados para um estado de trabalho mais intenso.
No entanto, isso não significa que precisam de abandonar o café completamente. A questão reside na forma como o consomem. Se ainda apreciam o sabor do café, esperem para o beber depois de terem tomado água morna e feito um pequeno lanche. Nessa altura, o corpo já tem uma base de energia mais estável, a cafeína terá um impacto mais suave e os rins não serão sobrecarregados. Devem também limitar a quantidade de café a uma chávena pequena por dia e escolher variedades diluídas, evitando café forte, café instantâneo com muito açúcar ou leite condensado, pois esses tipos forçam o coração e os rins a trabalhar mais. Em vez disso, podem experimentar alguns chás de ervas pela manhã, como chá de camomila, chá de gengibre ou chá de hortelã-pimenta. Esses chás ajudam a clarear a mente suavemente, têm efeitos anti-inflamatórios, relaxam o sistema nervoso e são muito adequados para idosos. O café não é mau, mas se for consumido de forma incorreta, pode tornar-se uma causa de danos renais ao longo do tempo. Apenas um pequeno ajuste nos seus hábitos matinais pode proteger muito melhor os seus rins. Em seguida, o Dr. Miguel Silva partilhará o quinto hábito. Este é um hábito diretamente relacionado com o pequeno almoço, no qual quase todos incorrem, fazendo com que os rins trabalhem em excesso desde o início do dia. Parte 5. Evitar pequenos almoços ricos em proteínas para reduzir a carga nos rins. Na mente de muitos idosos, um pequeno almoço rico em proteínas, com ovos, carne, enchidos ou leite condensado, é visto como uma boa forma de repor energias. No entanto, para a saúde renal, especialmente para aqueles que já tiveram níveis elevados de creatinina, este hábito acarreta riscos silenciosos mais do que se pensa. Quando comemos muitas proteínas, sejam elas de origem animal ou vegetal, o corpo decompõe-nas em aminoácidos para nutrir as células. Esta é a parte benéfica. Mas, paralelamente, o processo de decomposição também cria resíduos metabólicos como ureia, ácido úrico e, em particular, creatinina. E a creatinina é uma substância que apenas os rins podem eliminar. Quanto mais proteína se come, maior a quantidade de resíduos produzidos. Os rins, por sua vez, têm de trabalhar mais para manter o sangue limpo e estável. Para pessoas com menos de 40 anos, os rins ainda estão saudáveis e podem satisfazer a necessidade de filtragem aumentada quando se come muita proteína. Mas a partir dos 50 anos, a função renal diminui gradualmente ao longo do tempo. Se todas as manhãs começarem com uma refeição rica em carne, ovos ou leite concentrado, os rins serão forçados a trabalhar em excesso desde o início do dia. Essa sobrecarga repetida ao longo de muitos anos faz com que a função de filtragem diminua mais rapidamente. A creatinina aumenta gradualmente sem que o corpo apresente sintomas claros. Muitos estudos médicos mostraram que uma dieta de pequeno almoço excessivamente rica em proteínas aumenta o risco de formação de cálculos renais e promove a acidificação do sangue. Quando o sangue fica acidificado, o corpo precisa de retirar cálcio dos ossos para neutralizar o ácido. Isso não só enfraquece os ossos, mas também força os rins a trabalhar mais para manter o equilíbrio interno. É por isso que muitos idosos sentem dores nas costas, fadiga e têm níveis elevados de creatinina sem uma causa clara. Em vez de um pequeno almoço rico em proteínas, devem optar por refeições leves, com nutrientes suficientes, que ajudem os rins a começar o dia de forma confortável. Por exemplo, uma batata doce cozida, uma tigela de papas de aveia diluídas, uma fatia de pão integral, acompanhada de um pouco de tofu ou uma colher de iogurte natural com baixo teor de açúcar, já fornecem energia suficiente para amanhã. Esses alimentos são fáceis de digerir, não criam muitos resíduos e ajudam a estabilizar o açúcar no sangue, permitindo que os rins trabalhem de forma mais relaxada. Podem também adicionar frutas frescas como maçã, pera, papaya ou alguns vegetais verdes. Estes alimentos contêm muita fibra e vitaminas que ajudam a reduzir a inflamação leve no corpo, apoiando tanto o sistema digestivo quanto o sistema excretor. O importante que o Dr. Miguel Silva quer enfatizar é que não precisam de evitar completamente as proteínas. As proteínas ainda são necessárias para manter a massa muscular e a resistência, mas devem ser consumidas com moderação e no momento certo. As proteínas devem ser distribuídas ao longo do dia, em vez de serem concentradas em demasia no pequeno almoço. Isso dá aos rins tempo para processar calmamente, sem serem sobrecarregados num único momento. Um pequeno almoço leve não significa comer pouco, mas sim comer com inteligência. Comer para nutrir o corpo sem prejudicar os rins. Este é um pequeno passo, mas que faz uma grande diferença na jornada para proteger a saúde na idade avançada. Em seguida, o Dr.
Miguel Silva partilhará o sexto hábito. Este é o segredo para um pequeno almoço delicioso e amigo dos rins, que ajuda a estabilizar a pressão arterial e o açúcar no sangue durante toda a manhã. Parte 6. Pequeno almoço amigo dos rins para nutrir o corpo diariamente. Depois de entenderem por que não devem começar o dia com um pequeno almoço excessivamente rico em proteínas, vamos juntos descobrir como construir um pequeno almoço leve que apoie os rins da melhor forma. Muitos pensam que um pequeno almoço amigo dos rins significa uma restrição excessiva, mas na verdade, basta escolher os alimentos certos para que os rins sejam muito aliviados e o corpo ainda tenha energia suficiente para toda a manhã. Um bom pequeno almoço para os rins tem 3 critérios principais. Primeiro, baixo teor de sal. Segundo, baixo teor de gorduras saturadas. E terceiro, limitado em fósforo, um mineral que é frequentemente abundante em alimentos processados. Quando comemos muito sal, o corpo retém mais água. Isso aumenta a pressão arterial e força os rins a trabalhar mais para ajustar os eletrólitos. Pelo contrário, um pequeno almoço com pouco sal ajudará a estabilizar a pressão arterial, reduzirá o risco de inchaço nas pernas e pés e ajudará os rins a filtrar o sangue de forma mais fluida. Um exemplo típico de um pequeno almoço saudável é um prato de papas de aveia diluídas, cozinhadas com leite vegetal sem açúcar. A aveia contém fibra solúvel, que ajuda a estabilizar o açúcar no sangue, reduzir o colesterol e diminuir a inflamação leve no corpo. Todos estes são fatores que ajudam os rins a funcionar de forma mais eficiente. Ao combinar com leite vegetal, obtém uma fonte de proteína vegetal leve, que produz poucos resíduos e ainda mantém os níveis de energia estáveis. Além disso, uma fatia de pão integral com abacate esmagado e algumas rodelas de pepino é também uma excelente opção. O abacate contém gorduras insaturadas que ajudam a proteger o coração, enquanto o pepino ajuda a repor a água naturalmente. Os rins apreciam muito este tipo de alimentos porque são fáceis de digerir e não exercem pressão sobre o sistema de filtragem do sangue. Alguns de vocês que gostam de batidos pela manhã também podem ficar tranquilos se souberem como ajustá-los. Batidos leves de banana, maçã, melão ou morangos, misturados com leite de arroz ou leite de aveia, são muito bons. Eles fornecem vitaminas, potássio natural, fibra e antioxidantes. Mas se, por orientação do Dr. Miguel Silva, tiverem de limitar o potássio, podem optar por frutas como maçãs, peras ou mirtilos. Isso torna-o mais seguro para os rins, mantendo um hábito alimentar saudável. Outro ponto importante é que devem limitar os alimentos processados no pequeno almoço, como salsichas, fiambre, queijo processado ou massas instantâneas. Embora sejam convenientes, contêm muito sal e fósforo oculto. Estas são substâncias que forçam os rins a trabalhar em excesso, podem causar hipertensão e danificar os microvasos nos rins. Se esta situação se prolongar, os níveis de creatinina aumentarão e a função renal diminuirá sem sinais óbvios. Um pequeno almoço amigo dos rins não significa ser aborrecido. Pelo contrário, podem variar flexivelmente todos os dias. Um dia, papas de aveia, outro dia, pão integral, outro batata doce cozida ou um batido leve. Cada prato contribui para o descanso dos rins, uma digestão saudável e um espírito revigorado. O mais importante é ouvirem o vosso corpo. Se, depois de comerem, se sentirem leves, alertas, sem inchaço, sem muita sede, então esse é o pequeno almoço adequado. Em seguida, o Dr. Miguel Silva partilhará o sétimo hábito. Este é um hábito que muitas pessoas cometem inadvertidamente, especialmente aqueles que querem fazer exercício ou aumentar a resistência. Mas se não for bem compreendido, pode fazer com que os níveis de creatinina aumentem rapidamente sem que se apercebam. Parte 7. Evitar suplementos de creatina para não sobrecargar os rins. Caros amigos, nos últimos anos, a tendência de fazer exercício para manter a forma e aumentar a resistência em pessoas de meia idade e idosos tornou-se cada vez mais popular. Esta é uma notícia muito bem-vinda, pois o exercício ajuda o corpo a manter-se flexível, melhora o humor e apoia a saúde cardiovascular. No entanto, juntamente com esta tendência, surge o hábito de usar vários tipos de suplementos alimentares, especialmente a creatina. Não são poucos os que pensam que a creatina é simplesmente um tipo de suplemento inofensivo para o aumento muscular, mas na verdade, para pessoas com problemas renais, a creatina pode tornar-se uma carga considerável. A creatina é um composto que já existe no nosso corpo, principalmente armazenado nos músculos. Quando entra no corpo, a creatina é convertida em creatinina, um produto de resíduo que apenas os rins
podem filtrar e excretar. Jovens saudáveis podem usar creatina sem problemas, pois os seus rins ainda funcionam bem. Mas para pessoas com mais de 60 anos, a função de filtragem natural já diminuiu com o tempo. Ao adicionar creatina do exterior, os níveis de creatinina aumentam, forçando os rins a trabalhar mais arduamente para eliminá-la. Estudos da Sociedade Portuguesa de Nefrologia mostram que o uso prolongado de creatina pode distorcer os resultados dos testes de creatinina no sangue. Isso dificulta que o Dr. Miguel Silva avalie com precisão a saúde renal. Muitos pensam que o aumento dos níveis é devido ao exercício, quando na verdade os rins já começaram a diminuir a sua função sem serem detectados a tempo. Isto é algo muito importante a considerar em idosos ou pessoas com doenças crônicas como diabetes, hipertensão ou doença renal crônica. Além disso, muitos produtos de creatina no mercado também combinam creatina com doses elevadas de proteína, conservantes ou aromatizantes. Estes ingredientes forçam os rins a processar mais, especialmente quando usados por um longo período. Os rins, que já trabalham toda a noite para filtrar o sangue, têm de receber uma grande quantidade de substâncias para excretar de manhã ou após o exercício, o que leva à sobrecarga. Se desejam aumentar a força muscular, ainda existem muitas opções mais seguras. Fontes de alimentos naturais como peixe, ovos, feijão, lentilhas, sementes de chia, aveia ou nozes fornecem proteínas saudáveis sem aumentar a creatinina subitamente. Ao combinar com exercícios leves como caminhada rápida, alongamentos, exercícios de respiração e um regime adequado de sono e descanso, o corpo ainda será saudável e flexível sem a necessidade de usar creatina. Uma coisa a lembrar é que os rins são como uma máquina que funciona durante toda a vida. Quanto mais velhos ficamos, mais fácil a máquina se desgasta. Portanto, tudo o que colocamos no nosso corpo deve ser cuidadosamente considerado para que os rins não tenham de trabalhar em excesso. Ao manter os rins saudáveis, sentir-se mais alerta, a pressão arterial estará mais estável e a resistência aumentará naturalmente. Em seguida, o Dr. Miguel Silva partilhará o 8º hábito. Este é um hábito aparentemente simples, mas que exige cautela, pois envolve a escolha de suplementos alimentares. Se usados corretamente, são um auxiliar, mas se usados incorretamente, podem fazer com que os rins enfraqueçam mais rapidamente. Parte 8. Suplementar corretamente para apoiar os rins e evitar danos inesperados. À medida que envelhecemos, o nosso corpo começa a mostrar sinais de desgaste. Os ossos enfraquecem, o coração cansa-se mais facilmente, a pressão arterial flutua e, em particular, os 2 rins já não têm a mesma capacidade de filtragem de antes. Por isso, muitas pessoas procuram suplementos alimentares com o desejo de restaurar a saúde de forma rápida e segura. No entanto, num vasto mercado com inúmeros produtos anunciados como milagrosos, escolher o suplemento alimentar errado pode causar danos renais mais graves. Alguns suplementos alimentares são realmente benéficos se usados no momento certo e na dosagem correta. Por exemplo, o ômega 3 no óleo de peixe foi comprovado por muitos estudos como ajudando a reduzir a inflamação, estabilizar a pressão arterial e proteger o coração. Quando o coração está mais saudável, o processo de bombeamento de sangue para os rins também se torna mais estável, ajudando os rins a trabalhar mais suavemente. Além disso, a coenzima Q10 é um antioxidante que ajuda a melhorar a energia celular. Alguns pequenos estudos registraram que a coenzima Q10 pode contribuir para a redução dos níveis de creatinina em pessoas com doença renal crônica. Para além dos produtos industriais, muitas ervas naturais, como a raiz de dente de leão, a urtiga ou o astrágalo, também são consideradas com efeitos diuréticos leves, apoiando o processo de excreção e melhorando a circulação sanguínea nos rins. Estas ervas são usadas há muito tempo na medicina tradicional portuguesa, mas ainda precisam ser usadas com cautela, pois o metabolismo de cada pessoa é diferente. O ponto mais importante que o Dr. Miguel Silva quer enfatizar é que não devem usar suplementos renais por conta própria, sem antes terem a sua função renal verificada e sem orientação do Dr. Miguel Silva. Os idosos geralmente têm várias doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, doenças cardíacas ou estão a tomar medicamentos diariamente. Se usarem o tipo errado de suplemento alimentar, estes podem interagir perigosamente com os medicamentos, aumentar os níveis de potássio, fósforo no sangue ou forçar os rins a filtrar mais. Alguns produtos rotulados como suplementos renais, desintoxicantes hepáticos ou purificadores no mercado contêm, na verdade, muitos ingredientes que os rins têm de excretar intensamente, como potássio,
fósforo, altas doses de vitamina C ou conservantes. Para os idosos, estas substâncias deixam de ser um apoio e tornam-se uma carga para o sistema de filtragem do sangue. Se usados a longo prazo, os rins podem enfraquecer mais rapidamente sem que se apercebam. Portanto, antes de suplementar qualquer produto, devem fazer testes de função renal, determinar a taxa de filtração glomerular e procurar a opinião do Dr. Miguel Silva. Com orientação específica, saberão qual o tipo adequado, qual deve ser evitado e qual a dosagem para que seja seguro e eficaz. Uma coisa que o Dr. Miguel Silva sempre lembra é que os suplementos alimentares são apenas um auxiliar e não podem substituir um estilo de vida saudável que inclui alimentação equilibrada, sono e descanso adequados e exercício leve. Quando a base da saúde é construída de dentro para fora, tudo o resto atua apenas como suporte. Em seguida, o Dr. Miguel Silva partilhará o 9º hábito. Este é um hábito, embora pequeno, que tem a capacidade de salvar os rins silenciosamente. Apenas alguns minutos pela manhã podem detectar precocemente muitos problemas perigosos antes que os rins sejam gravemente danificados. Parte 9. Monitorizar a pressão arterial e o açúcar no sangue pela manhã para proteger os rins desde cedo. Todas as manhãs, quando acordamos, o corpo acabou de passar por uma longa noite de regulação do ritmo cardíaco, filtragem do sangue e equilíbrio de água e eletrólitos. Este é também o momento que reflete mais claramente o estado de saúde interno, especialmente a saúde renal. Um pequeno, mas extremamente importante hábito que muitos negligenciam é medir a pressão arterial e o açúcar no sangue em jejum. Se mantido regularmente, este hábito pode ajudar a detectar precocemente problemas graves, evitando que os rins sofram danos silenciosos durante muitos anos. Existem 2 culpados silenciosos que prejudicam os rins e que a comunidade médica sempre enfatiza. Primeiro, a pressão arterial alta. Segundo, o açúcar no sangue persistentemente elevado. A pressão arterial alta faz com que os pequenos vasos sanguíneos nos rins, onde ocorre o processo de filtragem, se dilatem e sejam gradualmente danificados. Inicialmente, não há sintomas, mas com o tempo, esses vasos sanguíneos tornam-se mais fracos, mais propensos à esclerose e reduzem a capacidade de filtragem dos rins. É por isso que muitos têm inchaço nas pernas, micção noturna frequente ou fadiga prolongada sem saber a causa. Para pessoas com diabetes, o açúcar elevado no sangue é como um ácido suave que corrói as paredes dos vasos sanguíneos. Quando os vasos sanguíneos estão danificados, os rins têm de trabalhar continuamente para regular a água e os eletrólitos. Gradualmente, as unidades de filtragem nos rins são afetadas, levando à doença renal crônica, que muitas vezes só é detectada quando já é tarde demais. Pesquisas da Universidade do Porto mostram que mais de 50% dos casos de insuficiência renal terminal têm origem em diabetes ou hipertensão não controladas. Por que medir a pressão arterial e o açúcar no sangue pela manhã? Porque é quando o corpo ainda não foi afetado pela comida, pelo exercício ou pelo estresse. Estes 2 indicadores em jejum refletem de forma mais verdadeira o estado metabólico e a saúde vascular. Se medirem à noite ou após uma refeição, os resultados podem ser imprecisos, levando facilmente a um excesso de confiança ou a uma preocupação desnecessária. A forma de medir é muito simples. Com um medidor eletrônico de pressão arterial, basta sentar-se calmamente por 5 minutos, colocar o braço ao nível do coração e medir 2 vezes para obter a média. O nível ideal de pressão arterial é abaixo de 120/80 mmHg. Se observarem que o índice aumenta por vários dias consecutivos, mesmo sem sintomas, devem procurar atendimento médico o mais cedo possível. Quanto ao açúcar no sangue, com um glicosímetro pessoal, basta uma gota de sangue da ponta do dedo. O açúcar no sangue em jejum deve ser inferior a 100 mg/dl. Se for superior a 120 mg/dl por vários dias, pode ser um sinal de distúrbio da glicose ou pré-diabetes. A detecção precoce nesta fase pode ajudar a ajustar a dieta e o exercício para prevenir complicações renais. Outra dica útil é registrar os resultados diários num pequeno caderno. Isso ajuda a visualizar a tendência de mudança do corpo e ajuda o Dr. Miguel Silva a fazer uma avaliação mais precisa nas consultas de acompanhamento. Apenas alguns minutos pela manhã podem proteger os rins de riscos silenciosos aos quais muitos não prestam atenção. Em seguida, o Dr. Miguel Silva partilhará o 10º hábito. Este é o hábito aparentemente mais simples,
mas que tem o maior impacto na capacidade de recuperação dos rins. Muitos o ignoram por anos, sem saber que é exatamente isso que está a aumentar a creatinina gradualmente com a idade. Parte 10. Dormir o suficiente. Todas as noites para os rins descansarem e recuperarem. Caros amigos, às vezes cuidamos muito bem das nossas refeições, da ingestão de água, das atividades matinais, mas esquecemos um dos fatores mais importantes para que os rins funcionem de forma mais suave: o sono noturno. Dormir o suficiente e profundamente não só revigora o espírito, mas também é a forma mais eficaz de os rins se recuperarem após um longo dia de trabalho. Quando adormecemos, o corpo entra num estado de descanso profundo. É neste momento que os rins funcionam com maior eficiência. Estudos da Universidade de Coimbra mostram que, enquanto dormimos, as unidades de filtragem nos rins aumentam a sua atividade para eliminar toxinas, regular os eletrólitos e manter o ambiente interno do corpo sempre estável. Se na noite anterior dormiram mal, os rins não têm tempo suficiente para completar o ciclo de filtragem do sangue, e a consequência é que os níveis de creatinina aumentarão gradualmente ao longo do tempo. A privação prolongada do sono ou dormir menos de 6 horas por noite desregula o ritmo circadiano. Quando o corpo está desregulado, a pressão arterial flutua facilmente, o sistema imunitário enfraquece e os rins têm de trabalhar mais do que o normal. Um estudo português mostrou que as pessoas que dormem menos de 6 horas têm um risco até 30% maior de diminuição da função renal em comparação com as que dormem 7 a 9 horas por noite. Isto é ainda mais verdadeiro para os idosos, cujo corpo já não tem a mesma capacidade de recuperação rápida como na juventude. O Dr. Miguel Silva entende que muitos têm dificuldade em dormir. Alguns viram-se na cama por muito tempo sem conseguir adormecer. Outros acordam frequentemente durante a noite. E há quem durma um pouco e acorde muito cedo. Mas não se preocupem, pois podemos melhorar o sono de formas muito suaves sem precisar de medicação. Em primeiro lugar, devem manter um horário fixo para dormir e acordar todos os dias. Quando o corpo se habitua a um ritmo circadiano estável, o sono virá mais naturalmente. Evitem usar o telemóvel, ver televisão ou comer tarde perto da hora de dormir. A luz forte e a comida pesada mantêm o sistema nervoso ativo, dificultando o sono profundo. Em vez disso, podem ler um livro, ouvir música suave ou sentar-se calmamente e relaxar o corpo. Respirar lenta e profundamente por alguns minutos também ajuda a acalmar a mente e a adormecer mais facilmente. O quarto deve ser silencioso, ligeiramente escuro e um pouco fresco para que o corpo produza melatonina, um hormônio natural que ajuda a ter um sono profundo e reparador. Além disso, à noite, devem evitar comidas salgadas, comer em excesso e limitar pratos ricos em proteínas. Se jantarem muito pesado, os rins terão de trabalhar mais para processar os resíduos, dificultando o descanso completo do corpo. Uma chávena de chá de camomila, chá de erva cidreira ou chá de gengibre diluído antes de dormir também ajuda o corpo a relaxar. Dormir o suficiente é o maior presente que podem dar aos vossos rins todos os dias. Uma noite de sono completa ajuda os rins a filtrar melhor o sangue, estabiliza a pressão arterial e ajuda todo o corpo a recuperar. Especialmente para os idosos, o sono noturno também ajuda a manter a memória, reduzir o estresse e melhorar a qualidade de vida. Em seguida, o Dr. Miguel Silva fará uma revisão dos 10 hábitos matinais que foram abordados. Estes hábitos, embora pequenos, têm o poder de proteger os rins durante toda a vida. Vamos para a sessão de resumo para entender como aplicá-los diariamente. Conclusão e agradecimento do Dr. Miguel Silva. Caros amigos, juntos percorremos a jornada dos 10 hábitos matinais. Cada hábito, por mais comum que pareça, desempenha um papel crucial na proteção dos rins ao longo da vida. Ao rever, perceberão que cuidar dos rins não é difícil, não exige medicamentos caros, nem métodos complicados. O mais necessário é o conhecimento correto e a manutenção consistente diária. Amanhã é o momento dourado. Após uma longa noite, o corpo está num estado em que precisa de restabelecer o equilíbrio. Os rins devem completar o processo de filtragem do sangue, excretar toxinas e preparar-se para as atividades do dia. Se, nesse momento crucial, fizermos as escolhas certas, os rins serão mais leves, saudáveis e resistentes. Se escolhermos mal, os rins serão sobrecarregados desde o início do dia, fazendo com que a função de filtragem diminua mais rapidamente com a idade. Podem ver que cada hábito visa um objetivo comum: ajudar os rins a aliviar a carga, melhorar a circulação, reduzir a inflamação silenciosa
e manter o corpo em equilíbrio. Desde beber água morna logo ao acordar até ao exercício leve para melhorar a circulação sanguínea. Desde apanhar sol cedo para suplementar vitamina D natural, até limitar o café para evitar a desidratação e o aumento da pressão arterial. E depois, escolher um pequeno almoço leve, priorizando alimentos benéficos para os rins, evitando o abuso de creatina e sendo cautelosos com os suplementos alimentares. E, finalmente, monitorizar os dois indicadores mais importantes pela manhã: pressão arterial e açúcar no sangue. Tudo isso forma um poderoso círculo de proteção renal. Acima de tudo, o sono noturno atua como a chave final, dando aos rins tempo para se recuperarem após um ciclo de trabalho contínuo. Imaginem os vossos rins como um companheiro silencioso. Ao longo dos anos, os rins suportam inúmeras tarefas árduas, desde filtrar resíduos, regular a pressão arterial, até manter o equilíbrio de água e eletrólitos. Uma boa noite de sono é a forma de agradecerem aos vossos rins após um longo dia. Ao aplicar estas dicas regularmente, verão mudanças positivas não só nos rins, mas também na vossa saúde geral. O corpo ficará mais leve, a pressão arterial mais estável, o açúcar no sangue menos flutuante, o sono mais profundo, a mente mais clara e, em particular, os níveis de creatinina podem diminuir para um nível seguro. Caros amigos, nunca é tarde para começar a cuidar dos rins. Quer tenham 60, 70 ou 80 anos, basta dedicar 10 minutos todas as manhãs para praticar um ou dois destes hábitos e os rins já terão uma oportunidade significativa de recuperação. O importante é a persistência e o amor pelo próprio corpo. Se acharam estas informações úteis, por favor, partilhem com familiares e amigos, especialmente aqueles que sofrem de hipertensão, diabetes ou doenças renais. E se me seguiram até aqui, convido-os a deixar o número 1 na seção de comentários como um compromisso. Vou aplicar pelo menos um hábito matinal para proteger os meus rins. Desejo a todos que cada manhã seja um novo dia cheio de energia, com a mente tranquila e um corpo saudável por dentro e por fora. Os nossos dois rins, embora silenciosos, são inestimáveis. Eles merecem atenção diária. O Dr. Miguel Silva está sempre convosco no caminho para uma vida saudável e significativa. Até aos próximos vídeos aqui no meu canal.